mais objetiva, vamos imaginar um probleminha. Vamos lá? Moendo 100 kg de milho, obtemos 84 kg de fubá. Quantos quilos de milho devemos moer para obter 21 kg de fubá? Minha gente, quanto mais milho eu tenho, eu consigo fabricar mais fubá ou menos fubá? Quanto mais milho, mais fubá, certo? Então nós temos grandezas diretamente proporcionais. Com isso, nós podemos fazer a seguinte montagem do problema. 100 quilos de milho para 84 de fubá, X quilos de milho, que é o que eu desejo descobrir, para 21 de fubá, certo? Como é que você monta? Você monta uma proporção. O que é uma proporção mesmo, professor? Proporção é uma igualdade de frações. Você escreve assim, 100 sobre X igual a 84 sobre 21. E como é que eu resolvo isso, professor Domingos? Você multiplica cruzado, ok? Multiplicando cruzado, você vai descobrir 25 quilos de fubá. Certo? Veja que é um problema bem simples, bem direto. Nesse caso, eu tenho regra de 3 simples e direta, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Aumentando uma, eu aumento a outra. Mas e se eu tiver grandeza inversamente proporcional também? Vamos dar uma olhadinha no outro problema? Então me acompanhe. Numa fábrica, 10 máquinas, trabalhando 20 dias, produzem 2.000 peças. Quantas máquinas serão necessárias para produzir 1.680 peças em 6 dias? As grandezas são diretas ou inversamente proporcionais? Bom, gente, nesse caso nós temos que ser um pouquinho mais cuidadosos. Nós temos envolvidos aí máquinas, dias e peças. Então façamos assim. Nós temos 10 máquinas e eu vou chamar de X máquinas, o que eu desejo descobrir, ok? E por outro lado, eu vou comparar essas máquinas com dias e peças, uma coisa de cada vez. Vamos lá. Vamos comparar assim, máquinas com dias. Quanto mais máquinas eu tenho, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para fabricar essas peças? O que você acha? Vamos lá. Quanto mais máquinas, eu preciso de menos dias. Porque se eu tenho mais máquinas, eu consigo fabricar mais. Aí eu preciso de menos dias de trabalho. Então, mais máquinas, menos dias, inversamente proporcionais. Certo? E aí, comparando as máquinas agora com as peças, como é que fica? Quanto mais máquinas, eu vou conseguir fabricar mais peças ou menos peças? Eu vou conseguir fabricar mais máquinas, mais peças. Então, são diretamente proporcionais. Então, como é que fica a montagem disso? Vamos lá. Fica assim, 10 sobre x igual. Só que agora você vai escrever 6 sobre 20 vezes... E agora? E as peças, como é que são? 2.000 peças que você fabricou em... Isso, você fabricou lá com as 10 máquinas. E as 1.680 que você fabricou com x. Então, de novo a montagem? Vamos lá. Escreva aí. 10 sobre x igual 6 sobre 20 vezes 2.000 sobre 1.680. Professor Domingos, por que inverteu ali? Por que você não escreveu 20 sobre 6? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Está lembrado do que foi lido? Eram 10 máquinas e 20 dias. Certo? E x máquinas e 6 dias. Só que eu tenho que inverter. Ok? E aí você efetuando todos esses cálculos, e você vai chegar ao resultado de 28 máquinas. Então, você tem 28 máquinas para, em 6 dias, fabricar 1.680 peças. Certo, minha gente? Regra de 3 é uma das coisas mais úteis do ponto de vista prático. Se você vai comprar carne em uma casa de carnes, em um açougue, você acaba fazendo uma regra de 3 ali de cabeça, né? Você vai fazer um churrasco, você vai comprar lá seja o que for, filé ou alcatra, o que for, e você faz uma continha desse tipo. Né? Claro que você faz mais direto, mas que você usa uma regra de 3, você usa com certeza. Certo? Além da regra de 3, nós temos outro capítulo importante da matemática, que são as médias. E eu garanto que você conhece isso, porque desde que você começou a estudar e você tinha que tirar uma determinada nota, você já estava preocupado com a média. Lembra? Você tinha na tua escola média 6, média 7, média 5, não importa. Você tinha que somar as tuas notas bimestrais e dividir pela quantidade de bimestres, não é verdade? Lembra disso? Pois é,
4 bimestres, você tinha 4 notas, você somava as 4 notas e dividia pelos 4 bimestres. Essa média que eu acabo de citar é uma média chamada de média aritmética, ok? A média aritmética é uma média onde você tem uma quantidade de valores, certo? Você soma esses valores e divide pela quantidade deles. Você quer um exemplo? Dê uma olhadinha comigo nesse exemplo agora. 5 pessoas pesando 70, 80, 30, 20 e 120 quilogramas. Então, meus amigos, nós temos os pesos das pessoas, certo? Temos lá 70, 80, 30, 20 e 120 quilogramas, e são 5 pessoas. Então, o que a gente faz? Nós somamos os pesos e dividimos por 5. Se nós fizermos esse cálculo, nós vamos ter 320 dividido por 5 e a nossa média aritmética é de 64 quilogramas. Então, desses 5 pesos, o peso médio é 64 quilogramas. Você reparou uma coisa? As médias servem para expressar com um único número vários outros. Então aqui eu tinha 5 números e a média é uma medida que expressa um valor médio desses 5. Ela tem uma importância muito grande numa série de situações. Essa média que eu te mostrei é a média aritmética. Então se você tem uma quantidade de números, x1, x2, x3, etc. até xn, certo? Você soma esses números e divide por n, que é a quantidade deles. Mas tem uma outra média. Existe uma média chamada de média ponderada. Sabe o que significa ponderar? Não. Ponderar significa pesar. Então, existem algumas escolas ou vestibulares mesmo, onde as notas elas têm medidas de pesos diferentes. Como assim, professor? Por exemplo, língua portuguesa tem um peso maior do que matemática ou que de geografia, enfim. Então nós temos uma média que é chamada de ponderada, onde existem pesos que são atribuídos a seja o que for. Podem ser notas ou podem ser qualquer outra coisa. Tá? Imagine a seguinte situação. A tabela mostra as notas e os pesos dessas notas, obtidas por um aluno numa prova de vestibular. Português, biologia, história, matemática. Notas 7, 8,5, 6,5 e 6. Pesos 4, 2, 2 e 3.